Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos, comunidade Bom Pastor, chegando aí na sua casa, onde você estiver, para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, palavra de salvação, palavra que tem o poder de curar o coração da gente. Vamos junto, você está participando dessa partilha, dois irmãos aqui e você aí do outro lado, mas a partilha é nossa. Vamos nós, Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Tudo bem, na força do Espírito Santo, amando tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, está falando para a gente com essas leituras de Quaresma, Padre Antônio, palavras tão fortes, não tem como a gente ficar igual e não pensar um pouquinho, né? Não se recolher um pouquinho. É isso que eu tenho experimentado nessa Quaresma. Não dá essa palavra que o Senhor vai dando a gente, ministrando a gente como um remédio pelas mãos da nossa mãe igreja, ela remexe lá dentro. Quaresma é para isso mesmo, vamos nós, estamos num grande retiro, a igreja está num grande retiro e cabe a nós aproveitá-lo, né? O pregador do retiro é o Espírito Santo. Oh, meu Deus! Então, vamos ouvi-lo e ele vai dizer na medida certa, sem nos machucar, mas nos alcançando profundamente, ele vai dizer aquilo que a gente precisa. Então, vamos lá. Semana passada a gente viu na mensagem do Papa, ele fala isso que o senhor acabou de falar, né? Que a Quaresma é um grande retiro, meu Deus. E num retiro é um momento para a gente ficar mais recolhidinho, né, Padre Antônio? Eu ouvir e saber que o Senhor quer falar conosco. Às vezes, como o senhor acabou de dizer, mostrar coisas que talvez a gente não perceba tanto num outro momento, mas na Quaresma a gente acaba vendo, né, Padre Antônio? Pois é. É tempo da gente estar um pouquinho mais dentro de casa, dessa casa aqui, né? Dentro do coração, prestando atenção aos sinais que Deus dá, à palavra que Ele nos diz, que nos corrige, que nos ensina. A liturgia da igreja propicia muito isso, né? A gente sabe que durante o tempo da Quaresma a gente não ornamenta a igreja, a gente não canta o hino de louvor na missa, o glória, né? A gente não canta aqueles aleluias, né, festivos que em outras épocas do ano a gente tem. Havia um costume no rito antigo, em alguns ambientes não era algo prescrito, mas era uma prática comum de numa semana antes do início da Quaresma, enterrar o aleluia. Então, principalmente em algumas comunidades religiosas, monásticas, se escrevia... Que coisa incrível! Se escrevia aleluia num papel bonito e aí se enterrava no jardim. Nossa. E na Páscoa o aleluia voltava, né? Não mais aquele papel, mas o canto do aleluia, né? Ele voltava festivo pela ressurreição do Senhor. Eram gestos, como hoje também há tantos, né? Que nos convidam a serenar um pouquinho a euforia que às vezes até dentro da igreja a gente tem, né? A gente está numa vida tão agitada, tão pilhadona, que até quando a gente entra na igreja é difícil a gente dar uma abaixadinha de bola para estar um pouquinho mais, né, atento ao Senhor, um pouquinho mais em espírito de escuta. Então a Quaresma ajuda também nisso, né? A liturgia da igreja nos ajuda nisso, há menos instrumentos musicais, enfim. Mas também na nossa vida diária é preciso que a gente tenha atitudes que sejam proporcionais àquilo que a igreja faz na liturgia e que ela nos chama também a viver. Então, como é que eu posso, durante a Quaresma, ter um pouco mais de recolhimento? Menos internet, menos televisão, menos barulho, ouvindo menos barulho e fazendo menos barulho, sei lá. Então, fica como uma sugestão, não para a gente cultivar alguma sisudice, mas para a gente criar um ambiente, um clima propício para a gente estar um pouquinho mais sintonizado com o Senhor. Fica aí como talvez uma boa sugestão para esse tempo de Quaresma que a gente ainda tem pela frente. Padre Antônio, eu tenho sentido, assim, esse chamado de Deus, essa moção, nesses primeiros dias, assim, de Quaresma, de
pelo menos desligar o barulho de fora, que às vezes desligar o de dentro é um pouquinho mais difícil, mas sabe que ajuda quando a gente desliga o de fora? Porque aí o de dentro vai vindo e vai se amainando aos poucos. No primeiro momento é até um pouco estranho, mas como é bom esse convite, esse que o senhor acabou de fazer, né? Desligar o barulho de fora, né? As refeições, não sei como é com cada família, com cada pessoa, eu tenho sentido isso, né? De fazer esse silêncio. E nos primeiros instantes é um pouco estranho, mas à medida que a gente vai, a cada dia passando, vai acontecendo uma coisa tão bonita, né? A gente vai acabando ouvindo realmente, o barulho interno vai amainando e a gente acaba ouvindo realmente a doce voz do bom pastor. É isso aí. O barulho de dentro não precisa nem brigar com ele, não, porque senão brigar com ele significa já estar fazendo barulho. O barulho de dentro tem que deixar passar. Deixa passar. Como um rio, deixa passar. E chega um momento em que, como você falou, acalma um pouquinho e a gente entra num clima de silêncio também um pouco mais interno. E aí a gente se torna capaz de ouvir o Senhor, né? A venerável Martha Robin, que fundou o Foyer de Charité, né? Que é uma obra de chamado ao silêncio, ao retiro. Quando ela propunha retiros, né, às pessoas que se aproximavam da obra dela, ela dizia, olha, retiros são bons pelo menos assim 5 dias de retiro, porque você precisa de 3 dias para serenar, silenciar e 2 dias para ouvir. Então você precisa de mais tempo para ficar numa sintonia melhor com Deus, silenciando, e depois o ouvir chega, né? Mas Uau. é interessante porque ela dizia 3 dias para silenciar, 2 para ouvir. O trabalho do acalmar dentro, como você falou, ele é mais desafiador. Mas quando a gente topa, chega um momento em que, nossa, isso é bom mesmo, né? Então, deixa passar o barulho dentro. Não briga consigo próprio, não briga, eu não podia estar pensando nisso, eu não podia estar... Não, deixa passar. E aí, logo, logo, a gente começa a perceber que a voz de Deus começa a soar mais alta dentro da gente, ou pelo menos a gente começa a ficar mais sensível para ela. E aí, ouvir se torna mais simples, né? Que bom que a gente tem 40 dias, né, Padre Antônio? Alguns já foram, né? Então, mas agora a gente tem menos. Agora, mas... eu tenho um pouquinho de preocupação com isso, porque dá a impressão que, bom, agora temos 40 dias e no final dos 40 dias voltamos a tudo que era antes. Pelo amor de Deus, né? Então, os 40 dias são um intensivão, para que depois a gente continue, né? Então, para que depois a gente possa viver as alegrias da Páscoa, alegrias verdadeiras, alegrias do Espírito, a gente tem que estar desintoxicado do barulho de fora, da agitação, da distração de fora. Então, não perder aquilo que foi construído, às vezes a duras penas, durante o tempo da Quaresma. Não dissipar-se. A nossa vida é muito dissipada, é muito fácil. Logo, logo a gente ser puxado para fora por 1 milhão de coisas e daqui a pouco com aquela sensação de que está começando do zero de novo. Então, o que a gente consegue edificar durante a Quaresma, a gente não pode perder no Sábado Santo, né? A gente tem que manter aqui dentro e não se deixar dissipar de novo. Porque a nossa vida é muito dada a isso. Existem 1 milhão de coisas puxando a gente para fora todo o tempo. Então, manter-se dentro. Manter-se dentro. E aí a coisa vai caminhando num ritmo bom, né? Durante o ano, a gente vai provando os frutos do que foi vivido durante a Quaresma. Padre Antônio, nesse iniciozinho de Quaresma, eu preciso partilhar que eu tenho experimentado algo muito novo com o Salmo 50. Foi o salmo que a igreja nos deu na quarta-feira de cinzas, o salmo que a igreja nos dá toda sexta-feira o ano inteiro, né? Mas na liturgia das horas, na liturgia lembrando das horas. Quem não conhece. Obrigado. Na liturgia das horas, na oração da manhã em laudes, né? Mas nessa Quaresma é lindo isso, né, Padre Antônio? A gente vai
um salmo que o ano inteiro, uma vez por semana, a gente toma e, de repente, o Espírito Santo vai nos mostrando algo novo. Eu queria pedir ao Senhor se a gente pode partilhá-lo um pouquinho hoje. Vamos nós, Salmo 50. Lá na paróquia foi o dever de casa. Ah, é? Da quarta-feira de cinzas. Bom, o Salmo 50 ele vai e volta na quaresma várias vezes. Mas o combinado que a gente fez lá é da gente mergulhar nesse salmo, na oração pessoal da gente, porque ele é um remédio de Deus para o coração da gente, né? Então, vamos administrar esses remédios de Deus, né? Então, vamos lá, Salmo 50. Eu estou vendo que o senhor está também com a versão na Bíblia, Ave Maria, e da Liturgia das Horas. Porque as traduções, às vezes, elas têm uma coisinha ou outra distinta, e eu não sei você, mas eu gosto muito. Eu tenho 55 versões diferentes da Bíblia lá em casa. Então, às vezes, quando eu vou fazer um estudo bíblico, muito bom. Eu abro várias versões, porque uma tradução chama mais atenção de um ponto, outra, às vezes, numa palavrinha diferente, chama atenção sobre outro ponto, e as coisas se juntam, né? A gente tem uma compreensão, é verdade. Aí a gente percebe algo que é verdade. Né? Então, vamos lá. E aí, Laura? O que você quer, por onde você quer começar a nossa partilha do Salmo 50? Do início. Ok. Vamos começar de antes do início? Porque aqui na Bíblia Ave Maria, a introduçãozinha do Salmo é interessante porque ela diz, na tradição judaico-cristã, qual foi o contexto em que esse salmo foi declarado. Porque salmos são orações. Então, alguns salmos, possivelmente o Salmo 50, antes de serem escritos, eles foram sentidos e foram orados, possivelmente de maneira oral, né? O Salmo 50, ele foi rezado pelo rei Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. É a introduçãozinha aqui da Bíblia Ave Maria. Então, essa é a história do Salmo 50. Esse é o contexto do Salmo 50. Como de um coração quebrantado, o Espírito Santo extraiu algo tão lindo. Justamente depois de um pecado tão terrível. Arrependimento gera um coração capaz de dizer ao Senhor coisas tão lindas. E certamente não só dizer, mas sentir, viver coisas tão lindas, mesmo depois de faltas e fracassos tão grandes como foram aqueles que o rei Davi viveu um pouquinho antes do profeta Natã ir lá e dar uma puxada de orelha que outras pessoas não teriam coragem de dar, a não ser talvez um homem como esse, conduzido pelo Espírito de Deus, né? Então a gente sabe que o rei Davi, que foi um homem que, diz a Bíblia, tinha o coração segundo o coração de Deus. A gente sabe que ele pisou na bola muito feio, né? A Bíblia diz que foi numa época em que os reis, os generais, costumavam sair em batalha. Mas Davi, dessa vez, não saiu. É interessante porque, quando a Bíblia diz isso, ela já dá uma dica para a gente. Quer dizer, havia muitas batalhas sendo travadas todo o tempo, na época do rei Davi, e o rei Davi foi o rei que conseguiu, depois de muitos anos, reunir as tribos de Israel que estavam cada uma na sua, né? E isso à custa de muitas tratativas ali, mas também para proteger as tribos de inimigos externos que continuamente vinham contra elas. Então, o rei Davi foi um rei que viveu praticamente toda a vida em guerra para defender o povo de Israel. O povo de Israel vivia sob ataque inimigo. E Davi foi levantado por Deus como um protetor, como um defensor. E em épocas do ano em que era mais propício o lutar, né, por causa do clima, um monte de motivos, né, havia ataques e, portanto, havia necessidade de defesa. Havia necessidade de vigilância. Por isso a Bíblia diz, na época em que os reis costumavam guerrear, na época em que os generais costumavam guerrear, houve um ano
em que o rei Davi não saiu para lutar. Decidiu ficar em casa, se acomodou um pouquinho. Afinal, já tinha lutado tanto, né? Estava cansado, estava mais velho, sei lá o que ele estava. Mas ele decidiu mandar outros e ele próprio não se envolveu na luta. E aí, acomodado em casa, a Bíblia diz que um dia no terraço de casa ele viu a vizinha. Coisas tão simplórias, né, que a gente pode imaginar acontecendo a todo momento. E procurou saber quem era aquela moça tão bonita que ele estava vendo. Tal. E disseram para ele que aquela senhora era a esposa do general Urias, um dos seus generais que tinha ido para a guerra. Davi, então, criou toda uma situação para cometer adultério com aquela senhora. Lembrando, o início de tudo, ele não saiu para guerrear. Ele se acomodou, ficou na dele e a Escritura diz que um abismo chama outro abismo, né? Um pecado chama outro. Davi adulterou com aquela mulher e veja só se pode. Daqui a algum tempo, ela está grávida. Meu Deus, que vergonha, o que vai ser se descobrirem, o que vai se falar sobre isso, que o rei não foi guerrear e ainda por cima adulterou com a esposa de um dos seus generais, que absurdo. Davi então tenta esconder o seu pecado. O que ele faz? Manda chamar o general Urias e diz para ele: Urias, você está na batalha há muito tempo, vai para casa, descansa um pouquinho. Mas Urias era um homem muito fidedigno, era um homem muito reto. Ele diz: não, meu senhor, eu não posso ir para casa, descansar, ficar com a minha esposa, enquanto os meus soldados estão guerreando, de forma alguma. Então Urias não entra em casa e dorme na porta de casa. E volta para a guerra. E Davi diz: meu Deus do céu, o que eu faço? O homem não entrou em casa, não ficou com a esposa, voltou já para a guerra. Ai, o que eu faço? Então Davi tem uma ideia e manda que coloquem Urias no lugar onde a batalha era mais complicada, sabendo que ali o risco dele morrer era maior. O que de fato acontece, Urias morre. Bom, é um rolo atrás do outro. Esse é o rei Davi. Então, um dia, Davi está em casa e o profeta Natã vai conversar com ele. E conta para ele uma história a respeito de um homem que tinha grandes rebanhos, mas vê um outro amigo seu que mora ao seu lado, que só tem uma ovelhinha. E então esse homem resolve fazer um churrasco e não quer nenhuma das suas ovelhas. Então ele manda pegar a ovelha daquele seu vizinho e matá-la e tal. E Davi, ouvindo essa história, diz: que absurdo! Não é possível! Como é que um homem faz isso? Não me diz quem é e eu vou lá e mando pegar esse cara. E o profeta Natã diz: pois esse homem é você, sem vergonha. E nessa hora Davi cai em si e se arrepende. E aí reza o Salmo 50. Davi cai em si próprio, né? E cai em si próprio com essa palavra do profeta Natã: esse homem é você. Esse homem é você. Se a gente der uma olhadinha no Salmo 50 agora, tendo em vista esse contexto, a gente vai perceber que esse homem é você deve ter sido uma palavra que caiu muito fundo no coração de Davi. Porque Davi era um bom rei. Davi foi um rei sem igual. Tanto é que, ao longo de todo o Antigo Testamento, a promessa a respeito do Messias que vai chegar é que ele vai ser um rei como Davi. Um rei que vai ter coração de pastor, porque Davi tinha sido pastor de ovelhas. Então ele sabia cuidar do povo como um pastor cuida das ovelhas. Ele chegava perto, ele cuidava dos mais pobres, ele, sei lá. Né? E o povo passa todo o Antigo Testamento pedindo ao Senhor que um dia venha um rei como Davi, com um coração amoroso como o de Davi. Mas Davi é esse homem que também é capaz de coisas tão horríveis como a gente. Né? Ouvindo a história de Davi, é como se o Espírito Santo quisesse
O Espírito Santo permitiu que essa história horrível fosse colocada na Bíblia. Porque é como se ele quisesse que cada um de nós, ouvindo essa história, ouvisse também o puxão de orelha de Natan. Você é esse homem, você é essa mulher. Você também é capaz, você também pode, você também erra, você também é capaz de cobrir um erro com o outro. Você também é capaz de, no momento em que você precisava estar batalhando, se acomodar. E aí um atropelo aparece depois de outro. Você também precisa ser capaz, como Davi, de dizer: Senhor, foi contra vós que eu pequei. O meu pecado está diante de mim. O Senhor é justo se me condenar pelo meu pecado, mas eu confio na sua misericórdia. Então, assim como o Espírito Santo talvez tenha permitido que essa história, que sujou a biografia de Davi, né? Assim como ele permitiu que essa história ficasse gravada na Escritura para ajudar a gente a ouvir como Davi essa palavra, tu és esse homem, e quem sabe trazê-la para a gente, o Espírito Santo também inspirou ao rei Davi o Salmo 50 para dizer para a gente: olha, seu coração arrependido é capaz de coisas muito bonitas, que podem encantar o coração de Deus e podem fazer você entrar num novo momento com Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque nunca, jamais, em tempo algum, ele errou. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus porque ele soube reconhecer o seu erro, arrepender-se e voltar. E para o coração de Deus, isso é que importa. Que a gente seja capaz desse grande passo chamado arrependimento. Essa é a história do Salmo 50, né? Padre Antônio, então aquilo que tem sujado a nossa biografia, a nossa história de vida, né? E que a gente tem muita vergonha quando a gente percebe, quando a gente lembra, né? Pode nos levar a ter uma profunda experiência de Deus. O senhor não contou tudo o que aconteceu depois, mas com a vida de Davi, mas com isso que o senhor falou, a gente percebe que foi um dos momentos mais fortes que ele teve com Deus, se é que não foi o momento mais forte. Olha que ele já tinha enfrentado experiências fortes, enfrentar um gigante, enfrentar um rei que primeiro gostava dele, depois teve ciúme e inveja dele. Enfim, enfrentar todas aquelas batalhas, mas me parece, dessa maneira como o senhor contou, que se não foi, deve ter sido um dos momentos mais fortes da vida de Davi e um momento terrível, um momento que sujou a biografia dele, como o senhor falou, né? Desse rei incrível. E foi a partir desse momento que sujou a biografia dele que ele pôde abrir o coração para Deus de tal forma que a igreja nos dá a cada sexta-feira na oração da manhã para a gente tomar e ler e para que a gente possa, como ele, junto com ele, na força do Espírito Santo, dizer: Senhor, tende piedade de mim. Se essa história não tivesse sido colocada na Bíblia, a gente ia ter a impressão de que Davi tinha sido um super-homem. Que não existe. Que não existe. Talvez por todos esses motivos o Espírito Santo tenha inspirado e permitido que essa história entrasse, né, na Sagrada Escritura, como que para dizer para a gente: olha, imite Davi, não porque ele foi um super-homem. Imite Davi porque mesmo tendo, já numa altura da sua vida em que ele tinha feito tanta coisa bonita, tendo caído, ele conseguiu se reerguer. Não sobre uma fantasia de que era indestrutível, invencível, mas sobre a verdade de que ele precisava da misericórdia de Deus. Há um grande e lindo segredo nessa história, não é? Davi poderia pensar, talvez alguém fizesse Davi pensar que ele era irrepreensível, que ele era
até o momento em que ele tocou tão de perto o quanto ele poderia fazer coisas ruins. E talvez para ele próprio tenha sido uma grande surpresa. Como é que eu pude fazer isso a essa altura do meu campeonato? Pois é, Davi. Você é de barro, como todos nós, né? Mas olha, o segredo da sua vida não são as suas forças, não é a sua invencibilidade que não é real. O segredo é a misericórdia de Deus todo o tempo. Foi pela misericórdia que você chegou até aqui e é pela misericórdia que você se levanta aqui. A Bíblia não é um livro que conta história de super-heróis, isso é gibi da Marvel. A Bíblia é um livro que fala de homens reais, todos eles frágeis, Abraão, Moisés, Davi, todos eles frágeis, todos eles capazes de cair em coisas que parecem para nós histórias que a gente conhece, porque são as nossas histórias. E ainda assim, homens que Deus amou, homens que Deus usou como instrumentos dele, homens que Deus reconstruiu, refez, perdoou, fez recomeçar. A Bíblia é a história de gente que nem a gente, né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava assim, eu pude entender por que no meio, né, desse salmo, fala de decisão, né, de coração decidido. Eu vejo que, nesse instante, é como se Davi estivesse no meio de duas decisões. Ele podia... Bom, já que eu fiz isso, então deixa eu enfiar o pé na jaca, não tem mais jeito. Poderia. A sensação é como se eu estivesse contemplando o que Davi passou nessa hora, e ele se viu, certamente, em algum momentinho, no meio dessas duas decisões. Mas ele optou por voltar para Deus. Ele decidiu voltar para Deus. Ele foi tomado... foi horrível, foi terrível, foi a pior coisa que eu podia ter feito. Mas o mundo não acabou para mim. Eu posso tomar uma decisão. Eu posso. Ainda eu posso tomar a decisão de voltar para Deus. Então, eu nunca tinha compreendido assim tão forte por que aqui fala no meio do Salmo, né? Então, eu vejo essa decisão que Davi tomou em voltar para Deus, humilhado, arrependido, né? Envergonhado. Até o que eu vou fazer, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu quero voltar para Deus. Então, eu vejo assim que o Espírito Santo, como se derramou em Davi para tomar essa decisão, quer se derramar em cada um de nós para que a gente possa, cada vez que a gente pisa na bola, poder tomar a decisão de voltar para Deus. Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, há, de uma outra maneira, né, uma passagem que mostra também como se pode fazer a escolha por voltar para Deus, que não é uma escolha fácil. A gente volta quebrado, a gente volta envergonhado, a gente volta sem saber o que fazer. Será que eu vou conseguir melhorar? Será que eu vou conseguir me tornar de novo, né, uma outra pessoa? Mas no Novo Testamento há uma outra passagem, né, outra comparação, que mostra que a gente precisa ou fazer essa escolha, voltar para Deus, ou então se entregar, como você falou, ao pecado, ou então ao desespero. E no Novo Testamento são as duas figuras que aparecem durante a paixão de Jesus, Judas e Pedro. Dois amigos, os dois falham. Judas vem de Jesus, Pedro diz que nem o conhece. Por 3 vezes. Pois Judas se desespera e se mata. Pedro se arrepende e chora amargamente. Mas Jesus volta a Pedro e Jesus não tira de Pedro a missão que havia confiado a ele. Como de outro modo, né, a Sagrada Escritura nos fala, como você disse, de escolhas,
né? Escolhas. Depois de ter errado, eu ainda tenho uma escolha a fazer. Ou eu me entrego ao desespero, ou eu me entrego ao erro, ou eu volto ao Senhor, eu busco o Senhor. E mesmo que seja uma volta difícil, e mesmo que seja uma busca sofrida, e mesmo que eu me sinta envergonhado, Senhor, eu estou aqui de volta. Eu estou aqui de volta, me ajuda, me recebe de novo. Eu não sei como vai ser daqui para frente, mas o Senhor pode me refazer. Me parece que todos nós nos deparamos com essa escolha muitas vezes na vida. Muitas vezes. Né? Ou eu me entrego ao desespero, eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não saio disso, eu já tentei, não adianta. E a gente decreta sentenças para a gente mesmo. E aí vem o desânimo, vem a tristeza. Né? Ou a gente pensa, bom, eu não consigo, então agora, de qualquer jeito eu vou viver. Né? E a gente se deixa vencer pelo pecado. Ou a gente volta para Deus, né? Do jeito que está. E sem poder dizer nada a Ele, a não ser, Senhor, me perdoa, eu preciso tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Eu quero tentar de novo. Me ajuda, me ajuda. Né? Essa escolha a gente a faz de novo muitas vezes. E aí, o que o Salmo 50 ensina para a gente é a pedir o que o profeta rei Davi pediu. Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim. Eu não tenho. Cria. Eu acho lindo que o rei Davi tenha pedido, cria em mim um coração puro, porque criar é tirar do nada e trazer à existência. Então ele sabia que esse coração ele não tinha mais. O que ele tinha dentro do peito dele era um coração que tinha se acomodado, que tinha se acostumado ao pecado, que tinha se misturado com um monte de coisas que não eram boas. Então ele pede, cria em mim um coração novo, puro. É interessante porque nosso Deus é um Deus criador. Mas a criação material, ela já está pronta. Né? O ser humano e a natureza reciclam a matéria de mil maneiras, né? Mas nenhum ser humano tira do nada e traz à existência coisa nenhuma. Portanto, a criação material, ela está pronta. Deus trouxe do nada à existência a matéria. E agora ela vai se desenvolvendo dessa ou daquela maneira, vai sendo reciclada desse ou daquele jeito. Mas a criação material é fazer do nada a matéria, isso que cabia a Deus, Deus fez e ponto. Mas a criação espiritual, essa não está pronta. Oh, glória. Deus continua criando coisas espirituais que não existiam. Do nada. Do nada. Por isso o rei Davi pede, cria em mim um coração puro. Pela graça, pela misericórdia. Que é incrível, né? Ele pedir algo exatamente contrário ao ato que ele tinha cometido. Ele pede, Senhor, faz o que eu não tenho. Faz o que eu não posso fazer. É interessante porque normalmente a gente identifica a criação com o poder de Deus. Bom, Deus tem o poder de tirar do nada e trazer à existência alguma coisa. Do ponto de vista material, isso é uma manifestação de poder. Poder criar. Poder dar o ser a algo que não é. Mas do ponto de vista espiritual, o poder que cria um coração novo é a misericórdia. É a bondade de Deus. Por misericórdia, Ele cria dentro de mim um coração que eu não tenho. Eu tenho uma pedra aqui dentro. Ele tira a pedra e cria um coração novo, um coração de carne. Né? Portanto, Davi pediu a coisa certa, né? E pediu algo que aponta na direção da obra de Cristo Jesus. É por graça, é por misericórdia, e pela bondade de Deus manifestada em Jesus, pelo perdão que Jesus nos trouxe, pelo Espírito Santo que Ele nos deu, de repente, pode ser criado dentro de nós um coração novo. Pode ser refeito o coração novo que foi ferido.
porque afinal ele já tinha nos dado. No dia do nosso batismo, houve um transplante de coração aqui dentro, né? Nós recebemos um coração novo da parte do Senhor. Mas ainda esse coração novo é machucado, é ferido pelos nossos pecados. Mas ele pode ser refeito quantas vezes for preciso, pelo nosso arrependimento e pela misericórdia de Deus. Padre Antônio, eu fico muito tocada quando a gente toma esse salmo e encaro assim, leio, proclamo a palavra: só contra vós pequei. Algumas vezes, muitas vezes, né, a gente fez algo contra uma pessoa. Que foi o que aconteceu aí, muitas vezes. Então, eu percebo assim que Deus, com isso, com essa... Como é que Davi foi de só contra vós? Ele pecou contra Urias, ele pecou contra Betsabé, ele pecou contra os companheiros que traiu. Nesse momento, Deus deu a ele essa consciência de que, antes de mais nada, só contra vós, ele pecou contra Deus, né? Então, eu pude perceber assim como o pecado, mesmo eu falei mal de uma pessoa para uma terceira, né? Cada pecado ofende, antes de mais nada, a Deus. Não ofende só a pessoa. Então, assim, a dimensão, o peso do pecado, né? Cada pecado, ele ofende a Deus, né, Padre Antônio? E são duas coisas que não dá para soltar uma da outra, né? Porque ofende o meu irmão, ofende a Deus, né? Ao mesmo tempo que, se é pecado, em primeiro lugar ofende a Deus, porque é óbvio, quando eu pratico um ato que é contrário à autoridade de alguém que estabelece que aquele ato não deve ser cometido, em primeiro lugar eu estou indo contra aquela pessoa que estabeleceu aquela lei. Então, quando eu peco, eu atento contra a dignidade de Deus. É quase que uma loucura, mas né? Por isso é pecado e por isso, em primeiro lugar, ofende a ele. Mas, ao mesmo tempo, ofende a ele porque fere o outro. E ele estabeleceu que não fosse feito aquilo porque ele não quer que o outro seja ferido, né? Portanto, são duas coisas que não se soltam uma da outra, né? Ofende a Deus porque ofende o meu irmão, né? Deus se sente ofendido quando eu ofendo alguém, quando eu firo alguém, a dignidade de alguém, né? Isso deveria ser para nós uma faixa amarela nos mostrando o tempo inteiro: não passe daqui. Né? Como tem uma faixa amarela no metrô, né? Dizendo: não passe daqui, porque se você avançar daqui, você corre perigo. Né? Deveria ser uma faixa amarela para nós, né? Não passe daqui, não fale além disso, não tome atitudes além dessa, porque se você passa daqui, você está ofendendo a Deus, ofendendo essa pessoa. Né? Isso deveria ser um critério que os santos sempre têm, né? Os santos, eles têm uma consciência do pecado muito fina, porque eles têm essa faixa amarela muito bem marcada, né? Não passe daqui, não fale além disso, não reclame além disso, não comente além disso, não tome uma atitude além dessa, porque se você passa daqui, você vai estar invadindo já a dignidade do outro, portanto você vai estar ofendendo a Deus, né? Então os santos, eles têm essa consciência do pecado muito fina, coisa que cada vez mais é perdida no nosso meio. A nossa consciência do pecado está cada vez mais apagada, a nossa faixa amarela está cada vez mais apagada, e aí nada é pecado. A gente trocou a consciência do ferir a dignidade do outro pelo politicamente correto, né? Então eu vou ferir uma coisa que é politicamente correta, então eu não posso, que podem até quem sabe me processar, né? E aí a gente fere a dignidade do outro, nem percebe quando faz isso, mas não fere o que é politicamente correto. E às vezes, por conta disso, a gente é conivente até com o mal.
Quer dizer, os nossos critérios, inclusive para nós cristãos, estão ficando todos de cabeça para baixo. E aí isso vai ser muito complicado, porque uma consciência que é incapaz de reconhecer pecado, uma consciência mal formada, é uma das piores coisas que uma pessoa pode ter. E nós estamos gerando isso em nós, nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Porque uma consciência mal formada é uma consciência que não ouve mais a voz de Deus dizendo: isso me desagrada, isso te afasta de mim, isso fere a dignidade do teu irmão. Né? A consciência é o lugar onde Deus nos fala, mas de maneira muito objetiva. Né? Deus não é a voz da gente, Deus é uma voz acima da gente. Né? E se a consciência é mal formada, se a linha amarela vai sendo apagada, né, dia para dia, a gente vai sendo entregue a quê? Os nossos critérios vão sendo quais? Então... Padre Antônio, na última sexta-feira, quando eu tomei esse salmo, e quando eu me deparei com essa frase, só contra vós pequei, que eu falei, meu Deus, contra ti, Senhor. Diante de mim está sempre o meu pecado. Naquele instante, Padre Antônio, veio uma palavra no meu coração que eu fiquei assim. A palavra, diante de mim está sempre o meu pecado. Aí veio a palavra leviandade. Eu falei, leviandade. Eu fui no dicionário. Eu fui procurar o que é leviandade. Insensatez, imprudência, estouvamento. E aí o Senhor foi me mostrando de que forma eu estava sendo leviana. Se o Senhor falasse para mim, Padre Antônio, que eu sou leviana, eu ia me defender com todas as forças da minha alma. Mas naquele momento em que eu estava no meu quarto, com o Salmo 50, então essa palavra, diante de mim está sempre o meu pecado. Eu compreendi, Padre Antônio, que determinados pecados vão fazendo parte da nossa vida de tal forma que vão nos envolvendo, nos seduzindo, nos enrolando. E para a gente que está na caminhada cristã, né, aí num primeiro momento a gente não se dá conta, porque não é um pecado mortal, mas que pode vir a ser um pecado que mata, né? Que mata a nossa alegria, que mata o outro, que vai... Então, naquele instante, eu me deixei tomar, né, de arrependimento e fui pedindo que o Senhor mostrasse. E Ele foi dizendo. Né? Então, eu pude entender que essa confissão que a Igreja nos mostra, nos pede, na Semana Santa, ela pode e deve ser feita não apenas na Semana Santa, né? Mas antes, mesmo que seja uma confissão diretamente a Deus, aí é algo de fora íntimo da pessoa, né? Ou, e muitas vezes, que seja uma confissão ao sacerdote. Mas foi uma nova compreensão de diante de mim está sempre o meu pecado. Eu percebi aí que o Espírito Santo... nosso Espírito Santo é um companheirão. Nessa quaresma, acho que por isso que naquela quarta-feira de cinzas, a prece é essa, dai-me o Espírito Santo. O Espírito Santo pôde me mostrar, diante de mim está sempre o meu pecado, que eu preciso ficar atenta, que pecado é esse que diante de mim está sempre e que eu não estou percebendo. Ele tem um nome, eu preciso identificá-lo. E só o Espírito Santo mostra, não preciso... Padre Antônio, olha só, o senhor me conhece, o pode me falar aqui que... Não é por aí. Eu preciso pedir ao Espírito Santo para me mostrar que pecado é esse que diante de mim está sempre me levando a tropeçar e levando a tropeçar os outros. Uma outra coisa que essa frase me lembra, né? O meu pecado está sempre à minha frente, né? Quer dizer, eu acho que o rei Davi, ele nunca mais ele esqueceu aquilo que ele fez, né?
e manteve o coração quebrantado, né? Ele não conseguia fingir que não houve um problema. Pelo né? fato de estar sempre à frente, Exato. ele permaneceu humilhado. Né? Humilhado. Né? E como deve ter se tornado uma pessoa mais humilde. Melhor para lidar com os outros. Né? Menos arrogante. Mas qual é a possibilidade que a gente tem para tirar o nosso pecado da nossa frente? É colocando do outro. Né? Que horror! Aí a gente poderia... Aí vendo do outro... né, o Salmo 50 ao avesso seria: o teu pecado está sempre à minha frente. Eu estou sempre vendo o que você está fazendo de errado, né? Mas não vejo o que eu estou fazendo de errado. É um risco que a gente corre, porque a nossa natureza é muito dada a isso. Né? A gente se distrai do pecado da gente olhando para o pecado do outro. E no nosso tempo isso é muito fácil de acontecer, porque a gente, além do corriqueiro, né, das pessoas com quem a gente convive, a gente tem lentes de aumento para mostrar o pecado do mundo inteiro pela internet. Né? Então eu tenho sempre o pecado dos outros diante de mim. Né? É uma ótima distração, né? Ser a palmatória do mundo. Né? Eu tinha que falar disso, daqui, foi indignadíssimo com tudo e de todos. Né? A gente sabe que a nossa indignação, às vezes, não passa, né, de uma boa maneira de esconder o que na gente a gente não consegue arrumar. Né? Indignação justa é algo possível? Claro que é. Mas cuidado com o excesso de indignação pelos erros dos outros. Né? Porque, às vezes, isso esconde só a nossa dificuldade em reconhecer os erros da gente. Né? Só. E é muito rasteirinho, não vai muito além disso. Né? Estava ontem com as irmãs missionárias da caridade, né? Estava conversando com elas, falando que na internet há muita coisa que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, mas que é difícil a gente saber se é ou não é. Né? Mas há uma coisa na internet que, se ela não disse, eu acho que ela poderia ter dito, porque tem um pouco a cara dela. Né? Que um repórter um dia perguntou a ela: Madre, se a senhora pudesse mudar alguma coisa na igreja, o que a senhora mudaria? Ai. E a resposta dela foi: eu mesma. Eu mesma. Né? Eu falei: isso tem cara de Madre Teresa de Calcutá. Mas se ela não disse, ela poderia ter dito. Né? E, de fato, me parece que é uma resposta sensata. Né? A gente poderia mudar tanta coisa na igreja, né? Mas a única que, de fato, a gente pode mudar e que talvez seja urgente é a gente. Né? É a gente. Isso me parece algo muito proporcional, muito sensato, muito pé no chão. Né? Apesar de a gente viver num tempo em que parece que a gente é chamado a ser Dom Quixote toda hora, sabe? Brigar com moinhos de vento, como se fossem, né, exércitos, né, postos em batalha. Se você tem o chamado a lutar contra coisas grandes, tudo bem, sem problema. Mas não esqueça da luta difícil, né, que acontece todo dia aqui dentro. Né? Meu pecado está sempre à minha frente. Senhor, eu estou lidando comigo mesmo, eu estou lidando com esse cara invejoso, com esse cara competidor, com esse cara vaidoso, com esse cara excessivamente preocupado com a sua imagem. Eu estou lidando com ele, né, o tempo todo, em tudo que eu faço. Portanto, me ajuda a ter isso diante dos meus olhos, porque é com isso que eu tenho que lidar. E são essas coisas que podem estragar o que o Senhor quer fazer através de mim. Né? Ontem os irmãos sabem que a gente está gravando isso, né? Foi ontem. A oração da missa me chamou muito a atenção, né? Senhor, que em vós comece e termine tudo aquilo que nós fazemos, né? O problema, né, com o qual eu tenho que lidar é o meu pecado. Porque se as coisas que eu faço não começam em Deus, elas começam em mim e no meu pecado. Eu vou fazer, mas é para que eu seja reconhecido, é para que a minha vontade prevaleça. Então, se Deus não está no começo e no fim daquilo que eu faço, está o meu eu. E no fundo, é com isso que a gente briga todo o tempo. Quando eu posso dizer, como o rei Davi, o meu pecado está sempre... Eu sei com quem eu estou lutando, eu sei com quem eu estou lidando. Né? Caso contrário, eu ponho o pecado do vizinho na minha frente. Então, teu pecado está sempre à minha frente. Né? E aí, ai, rapaz, eu vou virar palmatória do mundo. Vou virar um chato de galocha. Né?
E tenho dúvidas de que a gente consiga muita coisa com isso. Sinceramente, tenho dúvidas de que a gente consiga boas mudanças com isso. Mudanças necessárias nos outros, nas estruturas do mundo, nas estruturas... Tenho dúvidas de que a gente consiga mudanças necessárias nessas coisas todas, virando palmatória do mundo. Mas são minhas dúvidas, não sei, né? Pode ser que alguém tenha uma vivência, uma experiência diferente. Então, me parece que Davi deve ter se tornado um cara bem mais fácil de se lidar depois de ter rezado o Salmo 50. Né? Porque ele devia receber as pessoas, mas o pecado dele estava na frente. Né? Então ele ouvia as pessoas dizerem coisas, ele ouvia desabafos, ele via, porque ele era rei, ele tinha que julgar. Né? Ele via coisas acontecendo ali, mas o coração dele já era outro. Era novo, era puro, não era misturado com as suas próprias causas. A causa de Davi, depois do Salmo 50, era a causa de Deus. Então, eu acho que o jeitinho dele de levar as coisas, de julgar e ser, mudou muito. Mudou para melhor, né? Ai, a gente pode... Que coisa, né, Padre Antônio? A gente nem entrou o Salmo, nem comentamos outros versículos tão fortes. Nem sei se seria o caso da gente continuar, porque, olha... Vamos tentar um Salmo 50, capítulo 2? Vamos. Eu acho que era bom, né? pai. Eu a ia revanche. pedir. Vamos fazer isso. Então, o próximo a gente continua partilhando sobre o Salmo 50, que a gente já está falando há um tempão, Laura. O meu medo é o pessoal ir embora e a gente ficar aqui conversando Padre sozinho. Antônio, então, né? A gente volta então para um segundo podcast com o Salmo 50. Vamos lá? Vamos lá. Irmãos, um abração. Obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser. Até logo. Até, irmãos.